Boa noite. Demorei, mas estou aqui de volta para falar sobre as deusas. E essa noite vou falar sobre a deusa Hera, a grande deusa, esposa de Zeus, também conhecida como a deusa do casamento. Deusa Hera também ficou conhecida como a esposa ciumenta de um marido libertino. E quando nós analisamos esse perfil psicológico, nós vemos muitas mulheres ainda manifestando a deusa Hera. Quando Hera escolhe um parceiro, ela escolhe homens que têm possibilidade de sucesso, homens que têm um certo poder. Isso é importante para Hera porque é assim, essa forma, dividindo o poder com o marido. Essa é a forma que Hera encontra de manifestar seu masculino. É a verdadeira matriarca. E Hera, ela é tão focada em ter um esposo, em ter um marido, que a maternidade não é o foco de Hera. A sensualidade, a sexualidade também não é o foco de Hera. Hera vê o matrimônio como uma empresa, algo em que ela se torna sócia do marido. E isso é muito importante para ela. Se Hera tem filhos, eles não são prioridade. A prioridade continua sendo o marido. E eu já presenciei casos assim em que a mãe deixava as filhas para acompanhar o marido em viagens longas, deixavam as filhas sozinhas, ainda sem idade adequada para isso, porque o casamento era muito mais importante. É o contrário de Deméter, que Deméter sempre prioriza os filhos. E a deusa Hera, ela foi muito traída por Zeus. Zeus teve fora do casamento Ártemis e Apolo com a deusa Leto, Hermes com a deusa Maia, Perséfone com Deméter, Dionísio com Semele, Atena com Metis, fora os outros relacionamentos sexuais que Zeus teve e que não geraram filhos. E com a sua esposa, Hera, ele teve apenas um filho. Hera e Zeus, através deles veio Ares, o deus da guerra. E não poderia ser diferente, já que seus pais viviam em guerra. Apesar de Zeus ser extremamente infiel, Hera nunca se vingou do marido. Muito pelo contrário. Ela despejava toda a sua vingança, toda a sua raiva em cima das amantes de Zeus. E ainda hoje vemos mulheres com esse tipo de comportamento. Quando descobre a traição do marido, vai em cima da amante e perdoa o marido como se nada tivesse acontecido. Então são perfis que a gente consegue perceber na sociedade quando começamos a reconhecê-los. Todo mundo já viu, já conviveu com alguma pessoa com o perfil de Hera. Uma tia, uma prima, uma avó,
uma amiga, principalmente mais antigamente, que as mulheres Deméter e Hera eram os perfis dominantes. Hoje nós vemos que as variedades mudaram, né? Justamente eu tenho falado sobre as mulheres com um perfil um pouco mais masculino tem prevalecido. Apesar de Hera ser a deusa do matrimônio, Hera também tem um masculino forte e ele é representado através do poder dividido com o marido. Se o marido é promovido, ela se sente promovida. Se ele é dono de uma empresa, quando você estuda sobre alguns perfis, você percebe que são necessários. Muitas vezes o marido é bem otimista e não vê o lado negativo do negócio que vai fazer. E aí entra o papel da esposa Hera, sócia dessa empresa chamada Vida, mostrando para ele todos os pontos negativos, todas as pedras que podem existir nesse caminho. E a deusa Hera também propaga as ideias machistas. Quando a deusa Hera fica viúva, quando uma mulher com esse perfil fica viúva, sozinha, ela se sente muito infeliz, porque desde sempre o foco dela era ter um parceiro. Ela não aprendeu a lidar consigo mesma. Ela projeta as suas expectativas no outro. E também joga a sua sexualidade para fora da sua vida. Tanto que na própria mitologia Zeus busca em outras mulheres, não justificando o comportamento de Zeus, mas mostrando que nós necessitamos desenvolver todas. Não tem nenhuma deusa que seria desnecessário. A mulher que rejeita Afrodite tem seus prejuízos, assim como a mulher que rejeita qualquer outra personalidade também tem seus prejuízos de crescimento, de desenvolvimento, é autoconhecimento, entender como seu psicológico funciona. Você, quando jovem, sempre teve aquela expectativa do casamento, daquele parceiro que fosse chefe, dono de uma empresa, que fosse bem-sucedido. Então você se encaixa nesse perfil. Se você vê o seu casamento como um empreendimento, perdoa os erros do seu marido e sempre condena os outros, você tem esse perfil. Então, é aprender a se conhecer, para aprender a se equilibrar. E chega de movimentos errados. Vamos
aprender a lidar com a gente, aprender as nossas falhas. Isso é muito importante para todas nós. E gostaria que todas vocês continuassem nos acompanhando para entender como é que funciona o seu perfil psicológico, qual dessas deusas tem dominado a sua vida, seus atos, seus pensamentos. E vamos abrir as portas para que você conheça outras formas de enxergar a vida pelos olhos das outras deusas. Vamos juntas. Ainda falta uma deusa e logo nós faremos um teste para ver qual deusa ou quais deusas têm convivido com você aí dentro, tem se manifestado através de você. Tchau, boa noite.